Uma alegria estar aqui novamente com vocês, nesse sábado caloroso aqui dentro e lá fora, né? Muito mais. Nessa manhã escolhi estudar um pouquinho, um tema que tem me feito refletir nesses últimos dias. Sabe que durante 2 anos praticamente nós temos passado pelo caso da Covid, né? E agora vem essa nova variante, Omicron aí, que está pegando mais na Europa e na África do que para cá, graças a Deus. Mas é novamente uma surpresa que as pessoas que estudam, os cientistas ainda não sabem. E o mundo tem se transformado realmente após essa pandemia e durante a mesma, porque ela ainda não acabou, né? Então eu fiquei refletindo essa semana um pouco sobre a mensagem desta manhã. E um pensamento que me veio foi aquele que Jesus fez em Mateus 24, nessa reflexão com aqueles que estavam ouvindo, dentre eles os seus discípulos também, que indagavam quando seria o fim de todas as coisas. Jesus então começa a falar de guerras, rumores de guerras, doenças, terremotos, etc. Mas lá mais para o final do capítulo 24 de Mateus, Cristo entra em uma questão chave para nós nessa manhã de reflexão, onde ele diz assim: como foi nos dias de Noé, lembram disso? Como foi nos dias de Noé, assim será também no fim dos tempos. Isso me chamou a atenção para buscar um pouco mais profundamente como eram os dias de Noé, como era a vida naquela época e por que Jesus fez esse paralelo com o fim dos tempos. Então, quem sabe nós poderíamos analisar esses versículos introdutoriamente em Mateus 24, versículo 36 em diante. Mateus 24, versículo 36 em diante. Diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Bom, quando você olha de uma maneira direta para o texto, de uma análise introdutória e superficial, você pode questionar, mas é o Theo que está... O Theo acho que está estranhando, porque o avô está falando aqui, ele não pode vir, sabe? Mas minha filha vai dar um jeitinho lá de controlar. Então, quando você olha para cá, casar, comer, dar-se em casamento, o que há de errado nisso? Nada, nada de errado. Isso são coisas do nosso cotidiano. Nós comemos, nos vestimos, trabalhamos, temos nossos rendimentos para sustentar a família, nós também casamos e nos damos em casamento. Então, isso é a lei da vida. Por que ele disse que, assim como era nos dias de Noé, e parece que de forma pejorativa, Jesus coloca, eles comiam, bebiam, davam-se em casamento e não se alertavam para o fato de que um dia haveria um juízo. Aí sim está o ponto. Não há nada de errado em fazer todas essas coisas, desde que nos lembremos que o nosso céu não é aqui, que um dia iremos para uma outra terra, que aqui estamos de passagem e que haverá um juízo onde todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Era isso que Jesus queria se referir. Como eram os dias de Noé? Vamos lá para o livro de Gênesis, bem no início da Bíblia, no capítulo 6. Olha que interessante. Cristo, logicamente, como descendente de judeus, os pais eram judeus, ele tinha conhecimento
de toda a história do Antigo Testamento. Ele mesmo disse que veio cumprir o Antigo Testamento. Então, quando vamos para Gênesis capítulo 6, nós encontramos uma descrição do estilo de vida da época de Noé. Diz assim, versículo 1 em diante: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão como 120 anos. Paremos um pouco aqui. Por que é chamada filha dos homens e os filhos de Deus? Todos somos filhos e filhas de Deus. Mas há um objetivo aqui nesse versículo primeiro. É distanciar a genealogia de Caim da genealogia de Sete, que foi aquele que ficou no lugar de Abel, o seu irmão que morreu. Então, Adão e Eva tiveram filhos e filhas. E depois veio então Sete, em lugar de Abel, que significa compensação. Compensação. Quando começa essa linhagem de Sete, são chamados filhos de Deus. Filhos no sentido geral, filhos e filhas de Deus. Mas a linhagem de Caim, que continuou distante de Deus, são chamados filhos dos homens. É por isso que aqui está dizendo, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens, descendência de Caim, e a sua posteridade, eram mais formosas e atraentes, tomaram para si mulheres, as que mais lhes agradaram. E daí começa o problema, porque a maioria dos descendentes de Caim eram politeístas. Eles eram também aqueles que praticavam a poligamia, várias esposas. Eles também tinham o hábito de cultuar árvore, céu, lua, estrela, rios. Eles cultuavam coisas em vez do Criador das coisas. E quando eles entraram em relação íntima, marido e mulher, e trouxeram as filhas das descendências de Caim para si, entre o povo de Deus, começou também o problema da apostasia. E aí que entra o que Jesus falou. Assim como foi nos dias de Noé. Começaram com orgias, sacrifícios humanos, festas, comilâncias, bebedeiras ou bebedices, e daí por diante se tornaram totalmente ateus, pagãos. O livro Patriarcas e Profetas, da escritora norte-americana Ellen White, que é para nós uma profetisa inspirada, mensageira do Senhor, ela menciona o seguinte, que no princípio não foi assim. A linhagem de Sete, vendo que a linhagem de Caim escolheu os vales e campinas, que temos que lembrar que estamos num tempo antes do dilúvio. Então não havia píncaros, altas montanhas, como os Alpes na Suíça, ou como o Himalaia e outros lugares mais, o Aconcagua. Não havia isso antes do dilúvio. A terra era de uma forma prazerosa, bonita e bela. Havia colinas, montes e planícies. Só após o dilúvio começou a haver essas questões de píncaros altíssimos e montanhas elevadíssimas. Então, ela diz no Patriarcas e Profetas que a linhagem de Caim escolheu a planície. Lógico, um lugar mais fácil de viver, de criar rebanhos e tudo mais. E eles viviam para o prazer da carne, para o prazer da vida, para o hedonismo. E a linhagem de Sete, vendo que isso estava acontecendo, retiraram-se para as colinas e montes. Então eles estavam distantes, e cada vez que eles vinham, que estava se aproximando o mal, eles se afastavam mais ainda. Mas em um determinado tempo, que nós sabemos quando foi, eles começaram a observar
as filhas dos homens, que era da descendência de Caim, e eles começaram a ter olhos para o mal. E aí começou esse ajuntamento, esse amálgama entre a linhagem de Caim, que era do mal, e a linhagem de Sete. E aqui veja o que diz o versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Interessante, né? Esse advérbio de intensidade aqui. Os desígnios, o desejo, os objetivos e a maldade continuamente. Não era esporadicamente, era continuamente mal. Então, esse advérbio aqui de intensidade mostra que eles já eram voltados para o mal desde o nascimento e praticavam o mal por prazer, longe de Deus. Verso 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Que tristeza no coração de Deus. O arrependimento de Deus não é porque ele faz algo errado e depois se arrepende. Porque o arrependimento de Deus é diferente do arrependimento humano. Nós nos arrependemos de algo que tenhamos feito erroneamente. Mas Deus nunca faz algo errado, porque Deus não erra. O arrependimento de Deus é porque o homem não muda. Então Deus também muda em relação a ele. Lá no caso de Nínive, Deus se arrependeu de destruir os ninivitas, porque eles mudaram o coração. Como eles mudaram o coração, Deus mudou seu plano também. Então Deus muda porque nós mudamos, mas não porque ele precise mudar por ter feito algo errado. É diferente do arrependimento humano, mas aqui, em tristeza de coração, Deus disse assim: eu me arrependo de ter feito o homem, porque olha para onde eles estão indo, olha que caminho estão seguindo, veja o poço que eles estão se afundando. E aí vem o dilúvio, e a história do dilúvio, e entra Noé na história. Vamos parar um pouquinho aqui. Quem era Noé? Noé era filho de Lameque, neto de Metusalém e bisneto de Enoque, o grande Enoque que foi arrebatado. Então veja que a linhagem de Noé era uma linhagem santa, consagrada a Deus. Homens como Enoque, que foi tão santo e tão íntimo de Deus, que foi arrebatado aos céus em vida, não passou pela morte. Ele viveu apenas 365 anos, digo apenas porque Adão viveu próximo a 1000 anos. E Enoque teve contato com Adão, teve contato com Sete, com Enos, que foi filho de Sete. E ele pôde, Adão, Sete, Enos, contar a história da queda, do pecado, do paraíso, do Éden. E mais do que isso, o ceticismo era vencido ali. O ateísmo era vencido ali com essas histórias. Sabe por quê? Porque o jardim do Éden ainda estava na terra, até o dilúvio. Então, eles falavam da história, da criação, da queda, da entrada do pecado, e eles tinham como mostrar, porque lá estava o jardim do Éden, guardado à sua porta por 2 querubins com espadas flamejantes. Ninguém podia entrar. Então Adão contou aquela história, eles tinham mente fabulosa, e eles passavam isso como diálogo revelacional oralmente. Não havia nada escrito até o tempo de Moisés. Pelo menos 1000 anos depois do dilúvio é que teve o primeiro livro escrito de Moisés. 10 séculos depois do dilúvio. Mas antes, como é que eles guardavam as tradições históricas de falar desse Deus poderoso? Eles falavam de oitiva, oralmente. A mente era tão fértil, o intelecto era tão monstruoso, no sentido de sabedoria, que eles passavam sem errar numa vírgula sequer toda a história. Então, Adão podia contar para Sete, Sete podia contar para Enos, Enos contou para Enoque. Era uma linhagem santa, consagrada, de onde veio Noé. Aí vem Metusalém, algumas traduções dizem Matusalém,
e depois vem Lameque e vem Noé. Portanto, Noé era de uma tradição consagrada a Deus, que sabia toda a história ouvida do seu bisavô, ouvida pelo próprio Adão, que deixara o paraíso. E agora o homem, na linhagem de Caim, vai se afastando, tornando-se apóstata. E Deus diz: eu me arrependo de ter feito, porque eles vivem nesses prazeres. Aqui, nos versículos 8 e 9, acompanha aí Gênesis 6, 8 e 9. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Deus estava arrependido com aquela geração da linhagem do mal, mas não com a linhagem de Noé. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Noé não era um eremita, que havia se retirado do mundo para viver isoladamente a sua consagração, ou se santificar, não. Noé vivia entre os seus contemporâneos, mas ele não deixava se contaminar com o pecado reinante. Aí está a diferença. Por isso Jesus vem muitos anos depois e diz assim: vocês cristãos estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Não era assim, ele não conseguia ver aquela maldade e se filiar ao mal. E como é que eram os dias de Noé então, pastor? Aqui no Gênesis não menciona quase nada, mas Paulo fala de maneira mais minuciosa como foram esses tempos. E se você tem uma curiosidade, pode ver comigo em Romanos capítulo 1, quando Paulo, escrevendo aos cristãos que estavam em Roma, ele se refere aos dias de Noé e suas características. Romanos capítulo 1. E aqui Paulo vai descrever tudo aquilo que acontecia de maneira muito clara. Nós entendemos que Paulo e todos os outros foram revelados por Deus e foram inspirados pelo Espírito Santo, por isso que nós compreendemos que a Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali, para formar a história. É isso que estamos fazendo nessa manhã. Veja só, Paulo diz assim em Romanos 1, verso 20 em diante. Vamos pegar o 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Verso 23, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves e quadrúpedes, isso quer dizer, e répteis, as imagens que eles faziam para adorar fisicamente. Eles queriam ver deuses que podiam apalpar, que podiam ser vistos, que eles podiam fazer orações em frente a eles, e não um Deus invisível. Eles queriam algo concreto, então eles começaram a praticar a idolatria. Verso 24, por isso Deus entregou tais homens, está falando da época de Noé, à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração. Verso 26, por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, naquela época, já havia o problema do LGBTQI+, QI+. Porque eu já falei que, para esse grupo que defende essa questão do homossexualismo, eu falei para vocês, vai ter um problema, conversando com alguns outro dia, de maneira respeitável, porque temos que respeitar, né? Nós, pelo princípio, não aceitamos, mas temos que respeitar cada um. Então eu disse respeitosamente, daqui a pouco vocês vão ter toda a letra do alfabeto,
Vocês começaram com LGBT, agora já é QI+. Vocês não estão achando mais letras. Até onde vocês vão ter gêneros diferentes, né? Eles disseram, não sabemos, pode ser que surja mais gêneros. Nós estamos hoje perto de 102 gêneros diferentes, eles me disseram. Falei, mas a Bíblia só fala de 2 gêneros. Quando nós vamos para Gênesis, diz que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Como é que existe 102 gêneros? Não, mas isso é que evoluiu, eles disseram. E na evolução, pastor, o que aconteceu? Nós fomos descobrindo cientificamente mais coisas. Mas a Bíblia não diz isso. Vocês não são cristãos? Estava falando com jovens cristãos. Sim, somos. Então vocês deveriam defender a genealogia do Gênesis e não defender a genealogia do gênero. Defender a genealogia do Gênesis, se vocês são cristãos. E eles ficaram pensativos naquilo. Mas aqui diz que na época de Noé já havia coisas infames. E essas coisas infames quer dizer depravações. Não precisamos entrar em minúcias, logicamente, aqui. Havia também algo que se chamava como zoofobia ou sexo com animais. Havia coisas horrendas. E vocês se lembram aquela vez que eles estavam viajando e depois então pararam em certo lugar e 2 anjos vieram visitar. E aquele homem santo de Deus pediu que os 2 anjos entrassem, lá em Sodoma. E daí então os homens da cidade de Tardezinha se ajuntaram, não sabiam que eram anjos, que o homem de Deus estava hospedando, e diziam o quê? Traga-os para fora, para que nós abusemos deles. Então veja que a maldade foi crescendo a tal ponto, que quando chegou o nível que Deus não suportava mais no cálice da sua ira, que ira significa justiça e não rancor, no cálice da sua justiça havia transbordado, ele disse, arrependo-me de ter feito o mal. Então, se nós colocarmos como eram os tempos de Noé, para a época que estamos vivendo, queridos irmãos, nós vamos ver muita semelhança. É isso que eu quero dizer. Por isso Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, vai ser também pertinho da minha volta a esta terra. Coisas horrendas. Algum tempo atrás, li perplexo a história de um grande ator de Hollywood. Não era tão famoso como esses muito conhecidos, mas foi um grande ator na década de 80, onde a AIDS eclodiu assim de maneira espantosa no mundo. E aquele ator havia estado naquela noite, veja você, numa cerimônia para receber um prêmio por ser o melhor ator em um determinado filme de Hollywood. Ele foi com a sua esposa, uma linda mulher, também atriz de Hollywood. Seus filhos não estavam estudando numa universidade em outro estado dos Estados Unidos, ele foi só com a esposa, recebeu o prêmio, teve um laudo jantar, e depois então, ele retornou para casa. Parando o motorista ali, ele pediu que a sua esposa entrasse, porque ele tinha que pegar o seu carro particular e ir por um outro lado da cidade. Era quase 1h. E a esposa questionou, logicamente, meu bem, aonde você tem que ir quase 1h sozinho, sem o motorista? Onde você vai, arriscadamente assim? Nós estamos em Los Angeles, aqui é perigoso. Ele disse, eu tenho agora uma reunião de negócios de madrugada. Como os que querem investir no próximo filme são da Ásia, o fuso horário deles é diferente. E eles marcaram comigo esse horário, 1h30, no hotel tal, no centro da cidade. E ela disse, tá bom, se é um jantar de negócios, vai vir capital para o próximo filme, tudo bem, vai vir recurso financeiro. Deu um beijo, se despediram, ela foi dormir, cansada que estava de toda a celebração daquela noite. O marido pegou o seu carro esportivo, sozinho, dirigiu-se para um outro lugar. Só que ele não foi
ao hotel combinado, mas ele passou num apartamento em um bairro chique de Los Angeles e pegou lá uma outra atriz para ir para um motel com ela. E os dois passaram a noite de amores, e de sexo, e de relações adúlteras, porque ela também era casada, essa outra atriz, assim como ele, e ele adormeceu. O dia tinha sido fantástico, o dia anterior, e agora uma noite ali, então ele adormeceu num sono profundo. Pela manhã, já o sol alto batendo na janela daquele motel, de luxo também, logicamente, despertou aquele grande ator. Mas ele, quando passou a mão na cama, não percebeu a presença dela, da atriz com a qual ele havia adulterado aquela noite. E ele correu para a antessala, não achou, correu para a garagem, achando que ela poderia ter pegado o seu carro e saído, deixando-o ali, quem sabe num momento de arrependimento, de torpor, por ter traído também seu esposo, mas o carro estava lá, direitinho. Mas aonde essa mulher foi? E quando ele abriu a porta do banheiro, estava escrito em letras garrafais que ela havia usado um batom vermelho para escrever no espelho enorme daquele banheiro: Welcome to the AIDS world. Bem-vindo ao mundo da AIDS. Ela era uma aidética e fez toda aquela trama exatamente para passar para ele também o vírus mortal e maligno. Bem-vindo ao mundo da AIDS. Estava escrito no espelho. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Pessoas que têm prazer em passar o mal para o outro, em derrotar o outro, em subir as costas do outro, em pisar nos outros, para que ele possa ter um lugar melhor ao sol. Assim como foi nos dias de Noé, disse Jesus, assim vai ser também na época final deste mundo. Hoje nós temos um problema também dentro da igreja cristã, não me refiro somente ao adventismo, mas de maneira geral, em que muitas pessoas acham que para ser cristão não deve ser assim, deve ser da maneira que eu acho que deve ser, mas não do modo que a Bíblia diz. E muitas vezes nós vamos para a lei do achismo. Você está discutindo ali numa reunião qualquer, de qualquer denominação cristã, existe nelas e na nossa também, e levanta uma mão e diz assim: mas pastor, eu acho que não é assim. Então a lei do achismo, ela entra, mesmo que você tenha o fundamento da palavra. A lei do achismo às vezes quer reinar, quer imperar. Você diz, mas a Bíblia não diz assim, meu irmão. Não, pastor, mas eu penso assim. Mas a revelação é de Deus. Não, Deus revelou para aquela época, pastor. Hoje nós estamos num mundo diferente. Já ouviu isso algumas vezes? Sim. Nós precisamos o quê? Reinterpretar a Bíblia. Esta semana, um dos maiores pastores batistas do Brasil foi exonerado de sua função depois de 31 anos de pastorado. O nome dele é Ed René Vinix. Ed René, famoso pastor da Água Branca, em São Paulo. Foi exonerado. Por que ele foi exonerado? Foi exonerado porque ele tem pregado sobre a aceitação de homossexuais, tem pregado sobre a aceitação de reinterpretar a Bíblia, que a Bíblia foi escrita dessa maneira para aquela época, mas essa cultura não é mais hoje, e por ele dizer que a Bíblia precisa ser contextualizada. Bem, irmãos, como eu disse, nós precisamos respeitar, educadamente falar com esse grupo, mas mostrar a eles que o princípio bíblico que seguimos não é este. Deus ama a todos, ama, eles podem se converter, graças a Deus, podem, não há problema nenhum, mas quando se converterem, deve transformar o seu modo de vida. E quem dá poder para eles? O Espírito Santo. É possível sim, mas não continuar na prática, porque ninguém que vai a Cristo continua no mesmo estilo de vida, tem que mudar o estilo de vida. Então nós devemos respeitar,
Eles têm a chance e a oportunidade da salvação, como todos nós, mas Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Não podem continuar. Deus vai nos salvar, apesar de sermos pecadores, mas Deus não vai nos salvar, escutem bem, em nossos pecados. Deus vai nos salvar dos nossos pecados, mas não em nossos pecados. Essa é a diferença, é simples assim. A Bíblia diz isso. Então, a questão de você raciocinar. Agora, nós não poderíamos encerrar a mensagem sem discutir um pouquinho, eu vou mostrar o último texto para vocês, sobre aquilo que está se configurando dentro do mundo cristão, como a teologia da tardança da vinda de Jesus. O que é a teologia da tardança ou da iminência? Há um grupo cristão de várias denominações evangélicas e protestantes que dizem, tudo isso que está acontecendo, agora a Covid, o problema da derrocada da China, todo esse conflito econômico, Jesus está às portas. Ele vai chegar. A Covid é algo que se fala aqui em Mateus 24 e Lucas capítulo 21 sobre as pestes. E pestes é essa Covid. Você tem ouvido até pregações assim. Então é a teologia da iminência, da brevidade, que Jesus está às portas. E quando teve a peste negra e a gripe espanhola e o ebola, também falaram que Jesus estava voltando. E não aconteceu, porque o dia e a hora, ninguém sabe. Mas os acontecimentos nos alertam. E a teologia da tardança? É daqueles outros teólogos que diz assim, meu Senhor tarde virá. Isso tudo vai acontecer, mas ainda vai haver uma perseguição dos cristãos, e eles estão certos, e essa perseguição vai se intensificando cada vez mais. Vai haver a união da besta da terra com a besta do mar, que é a religião e a política juntos para decretar o domingo como guarda oficial. Vai haver isso, vai haver sacudidura, chuva de cerojo, alto clamor. Então daí fecha a porta da graça, daí que Jesus vem. Mas meu amigo, você tem que se lembrar que você pode morrer hoje. E daí a porta da graça fechou para você. Então a teologia da tardança ou da iminência não encontra lugar no respaldo teológico da Bíblia. Porque a porta da graça pode fechar para mim antes de tudo isso acontecer. E quando Pedro fala sobre a questão da volta de Cristo, esse é o último texto que quero lhe mostrar, em 2 Pedro capítulo 3, de maneira muito sábia, Pedro apresenta algo que eu considero o equilíbrio do sentimento da volta de Jesus, daquilo que nós devemos sentir, com base nas Escrituras. Ele resume isso. Aqui ele diz, 2 Pedro capítulo 3, verso 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquece que ao longo tempo houve céus, terra, a qual surgiu da água, através da água da palavra de Deus. Verso 7, ora os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo. Verso 8 e 9, irmãos. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então veja, a demora de Deus é devido ao seu amor misericordioso, em querer que mais pessoas enxerguem a salvação e aceitem a salvação, e creio que vai haver um novo céu, nova terra. A demora de Deus não é pelo fato de Deus não ter poder para destruir tudo.
e para Jesus vir. Deus pode tudo, todas as coisas, mas na onisciência divina, que é uma pré-ciência, Ele sabe antes de acontecer tudo, por isso Ele é presciente, Ele sabe antes de o fato acontecer, já está marcado o dia, em sua sabedoria Ele sabe, Ele conhece, Ele tem o tempo dEle, então não existe teologia da iminência, desses eventos todos que acontecem, e da tardança. Então eu quero pedir a vocês que tenham cuidado com questões postadas na internet. Há por aí dois que estão fazendo bastante alarmismo, e eu sei que alguns já entraram e viram e ouviram. Um é pastor Samuel Ramos. Eu quero chamar a atenção de vocês, pastor Samuel Ramos, quando fala de santidade, consagração, espiritualidade, está tudo bem. Mas o pastor Samuel Ramos, ele está proibido de pregar em púlpitos da Igreja Adventista no Brasil e na América do Sul, pela divisão sul-americana. Por quê? Porque a interpretação dele é de alarmismo. É uma interpretação de fazer as pessoas ficarem apavoradas para a volta de Jesus. E quando ele vai interpretar profecias, ele interpreta a sua maneira, de uma maneira idealista e futurista. Outro nome que eu quero alertar vocês é um pastor chamado Robson Gondim. Robson Gondim também não é pastor da Igreja Adventista no sentido oficial. Ele se retirou do ministério há algum tempo atrás já. Mas ele tem muitos vídeos postados no YouTube, no Instagram e outros lugares. Então se alertem para esse fato. Não existe uma iminência e não existe uma tardança, contudo estes são sinais visíveis de que assim como foi nos dias de Noé, assim também seria em nossos dias. Quando será, nós não sabemos, mas as coisas deixam dizer que não há muito tempo pela frente para tudo isso acontecer. Na realidade, às vezes nós podemos estar preparados individualmente e alguém muito perto de nós, como irmãos, carnais eu digo, irmãs que vivem na mesma casa, família, pai, mãe, filhos, um está preparado e outro não está, e todos estão na igreja. Lá pelo ano de 1800 e pouco, aconteceu um fato que chamou muita atenção de uma grande cidade nos Estados Unidos também. Duas irmãs metodistas, no culto de domingo à noite, haviam visto o pastor pregar e falar com um tremendo sermão e propriedade sobre a volta de Jesus e o que acontecia durante a vinda de Jesus. Os ímpios vão pedir aos montes, caiam sobre eles, e vai haver trovões e relâmpagos, e o pastor pregou com muita propriedade, muita seriedade o sermão, e as duas irmãs que eram jovens, tinham cerca ali de 18, 20 anos talvez, elas eram irmãs gêmeas, e elas dormiam no mesmo quarto, uma cama à direita e outra à esquerda, iam na mesma igreja, eram dos mesmos pais, a mesma família, e gêmeas por sinal, e elas saíram com aquilo na mente, no domingo à noite da igreja metodista, foram para casa, depois de tomarem ali alguma coisa, etc., se vestiram e adormeceram. Um sono gostoso, mas lá pelas tantas da noite, começou a explodir. E barulho disso, e barulho daquilo. E o céu parecia que estava em chamas. Elas não sabiam, mas era uma fábrica de fogos de artifício que estava explodindo na cidade. E elas acharam que era a volta de Jesus, porque dormiram com aquele sentimento. Veja que coisa tremenda isso. E uma pulou na janela e abriu a janela do segundo andar lá, do sobrado da sua casa, e ela disse assim: ora vem, Senhor Jesus. Mas quando ela viu a sua outra irmã, sabe onde ela estava? Enfiada embaixo da cama. E essa sua outra irmã gêmea, aos prantos, e se contorcendo em pavor, dizia: não venha, Senhor, não venha, porque eu não estou preparada. Duas irmãs gêmeas, da mesma família, da mesma igreja.
uma estava salva, a outra estava completamente perdida. Irmãos, vamos sair daqui dessa manhã com o sentimento de que a religião e a religiosidade precisam operar em nós uma fé racional, fundamentada nos princípios da Bíblia, para que nós tenhamos forças para não sucumbir, como Noé também não se deixou levar para o mundo no qual vivemos hoje em dia. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê força, nos dê inteligência, sabedoria, para que nós saibamos diferenciar entre o mal e o bom, entre aquilo que é justo e injusto, o que é honesto e desonesto, o que é moral e imoral. O politicamente correto que o mundo fala é o politicamente correto da linhagem de Caim, irmãos. Porque aquilo que é politicamente correto, etc., que o mundo quer apregoar, é totalmente diferente do princípio bíblico. Nós não podemos nos deixar levar por essas filosofias, mas estarmos amparados naquilo que é a revelação do nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Meu desejo e oração nessa manhã. Nessa hora, gostaria então de que nós fizéssemos a oração final aqui. E eu sei que todos vocês têm um motivo, talvez, dentro do coração, para pedir por algo específico, sempre temos. Eu vou dar oportunidade, então, em meio à oração, de você também falar com Deus, em alguns segundos, em alguns momentinhos, abrindo seu coração nessa casa de oração de todos os povos, que é a nossa igreja, para que Deus ouça também o teu pedido e o teu desejo. Vamos ficar em pé, então, para essa oração. Eterno Deus, nosso Pai, damos-te graças, porque nessa manhã pudemos recapitular em Tua Palavra os ensinamentos de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pelos alertas que nos colocam vigilantes diante do tempo que estamos vivendo. Te agradecemos também, ó Pai, pela iluminação que nos dás, de sabermos que em meio às trevas deste mundo, temos a luz maior que a Tua Palavra. Ela nos conduz pelos caminhos da nossa vida. Os seus princípios são inamovíveis, são inalterados. Portanto, ajuda-nos a confiarmos nessa bússola segura em meio a uma geração e a um mundo desorientado. Ouve agora, Senhor, também a oração individual de cada um de nós, do desejo que invade o nosso coração nessa manhã. Ó Pai, faze de nós instrumentos Teus na última etapa da existência dessa terra. Ajuda-nos, dos altos céus, com o poder do Espírito Santo, a termos a chuva serôdia em breve, o alto clamor, para que muitos ainda possam ouvir do plano da salvação. Dá, Senhor, que cada um de nós tenhamos um reavivamento, a fim de que se opere uma reforma em nosso estilo de vida verdadeira. E ao sairmos daqui, oremos pelos nossos familiares que ainda não se entregaram a Ti. Oremos em casa durante a semana por aqueles que estão entre nós, no vale da decisão, para que enquanto a porta da graça estiver aberta, muitos ainda cheguem aos pés de Jesus Cristo. Dá-nos um sábado feliz em Tua companhia e ajuda-nos a estarmos contigo nas mansões celestiais quando tudo aqui se findar. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.